Corretor de imóveis, você que acabou de ingressar no mercado imobiliário, utilize o poder da intensidade. O que eu fiz no começo, sem bagagem, sem experiência, quebrado financeiramente. E o mundo pertence aos fazedores. Então é esse entusiasmo que contagia pessoas. Todo mundo aqui vai se tornar um atirador de elite, cara. A gente vai abrir a caixa preta. É uma reunião particular com uma equipe que está ingressando no mercado imobiliário agora. Então eu entrei no mercado imobiliário no final de 2013, como muitos corretores entram, para fazer como paralelo ou para ter um pouco de recurso. Só que eu fui muito abençoado logo de cara. Então, logo na primeira semana eu fiz uma venda, foi uma venda à vista. Isso era dezembro de 2013, como eu estava numa situação financeira bem complexa, eu não tinha a previsão de dar um presente de Natal, de dar uma ceia de Natal para minha família naquela ocasião. Mas Deus é perfeito e Ele me abençoa com muita frequência. Então, logo que entrei no mercado imobiliário, eu já fiz a primeira venda, foi uma venda à vista na primeira semana, 3 dias depois que eu entrei na imobiliária. Legal, isso era final do ano. As pessoas que trabalhavam lá nessa imobiliária fizeram alguns comentários, né? Tinha uma equipe lá e aí eles fizeram alguns comentários. Nossa, cara, você deu muita sorte. Guarda dinheiro, porque janeiro é mês de férias, janeiro ninguém quer saber de nada. Em janeiro eu fiz 7 vendas, foi uma venda atrás da outra. E aí me falaram as mesmas coisas. Cara, você deu muita sorte mesmo, guarda esse dinheiro porque provavelmente isso não vai acontecer de novo. Em fevereiro eu fiz 8 vendas. Em março eu já tinha resolvido toda a minha vida financeira. Em 3 meses que eu entrei no mercado imobiliário, eu me tornei gerente comercial da imobiliária, mandei todo mundo que me desmotivou no início, mandei todo mundo embora e estruturei a minha equipe, tá? Em um ano e meio depois que tudo isso aconteceu, eu montei a Hangar. Isso foi em 2015. Mas o porquê que eu estou falando tudo isso para vocês? O tempo sozinho não é o suficiente. A gente sabe que para desenvolver competências, a gente sabe que para desenvolver uma bagagem, e tudo isso é necessário, é fundamental. Alguns aqui me conhecem um pouco melhor, sabem o quanto eu sou um cara que busca muito a evolução, o conhecimento, a sabedoria. Mas no começo, a gente não tem isso. No começo, a gente precisa de um tempo de maturação, a gente precisa de muita fome para se alimentar. E todos vocês aqui têm família. Então, eu quero compartilhar com vocês o que eu fiz nesse início de jornada. Gente, eu entrei no mercado imobiliário já performando. Eu entrei fazendo uma venda atrás da outra. E eu não tinha bagagem, eu não tinha experiência. O que eu tinha é intensidade. E é sobre isso que eu quero passar para vocês hoje. O poder da intensidade. A intensidade, ela supera experiência muitas vezes. A intensidade nos leva a ter resultados expressivos imediatamente. Não é um incentivo para não buscar a sabedoria. Isso não é de forma alguma um incentivo para que não exista ali muito empenho para que desenvolvam competências. Não tem nada a ver com isso. Tudo isso é fundamental. Mas e no começo? Acabei de entrar no mercado imobiliário ou já estou no mercado imobiliário há um determinado período, mas eu não estou vendendo, eu não estou performando. Então o que eu tinha naquele momento, gente? Eu só tinha intensidade. E aí eu vou separar a intensidade em 3 pilares, tá? Isso é um conselho para todos vocês, para que vocês já entrem performando, para que vocês já entrem vendendo, para que vocês já entrem com algum resultado. E o mundo pertence aos fazedores. O mundo não pertence àquele mais inteligente, ou mais bonito, ou que usa a calça mais apertada, não tem nada a ver com isso. O mundo pertence aos fazedores. A iniciativa, a atitude,
nos coloca à frente em muitas circunstâncias. Então, o que eu posso dizer para vocês? O que eu fiz no começo, sem bagagem, sem experiência, quebrado financeiramente? Eu fui o mais rápido, eu fiz com mais volume, eu ligava para mais clientes do que todo mundo e eu tinha entusiasmo. E eu acredito no poder da intensidade com esses 3 pilares: velocidade, volume e entusiasmo. No aspecto de velocidade, existem inúmeros estudos no mercado imobiliário, estudos sérios, tá? De empresas como Zap, de empresas como C2S. O corretor, o primeiro corretor de imóveis a entrar em contato com o cliente tem 7 vezes mais chance de fazer negócio com esse cliente. Eu não estou falando que é o dobro de chance, o triplo de chance. O estudo nos mostra que o primeiro corretor a fazer contato com o cliente tem 7 vezes mais probabilidade de fazer negócios. Não vamos romantizar. O cliente que está procurando o imóvel, que ele está na internet, cara, ele vai disparar a mensagem para um monte de gente. Ele vai entrar no portal de publicidade, vai selecionar lá 7, 8, 9 imóveis que chamam a atenção dele e vai sair clicando. Então, o primeiro corretor que fizer contato, ele vai dar atenção. O segundo, talvez ele dê atenção. No terceiro, aí ele já começa a nem responder mais. O quarto, o quinto, o sexto, cara, aí ele já nem quer saber mais. E é por esse motivo que muitas vezes a gente manda uma mensagem para o cliente não responde. Porque já tem uma fila de 12 corretores antes de nós. Então existe um estudo muito sério, principalmente do C2S, que é o maior gestor de leads do Brasil, tendo como premissa a velocidade com 5 minutos a partir do momento da geração do lead. Então, assim, vocês vão ter acesso a uma ferramenta, que é essa ferramenta do C2S. Quando tiver tudo funcional, instalado no celular de vocês, quando vocês receberem o lead, tenham como uma premissa fazer contato com o cliente em até 5 minutos. E vocês vão perceber, isso é estatístico, que o resultado de vocês vai mudar exponencialmente, tá? Então, o primeiro pilar da intensidade, do poder da intensidade, é a velocidade. Gente, alta performance é o básico bem feito. Não tem milagre. Não é o que fala melhor, não é o mais inteligente, é fazer o básico muito bem feito. No esporte funciona assim, na música funciona assim, nos negócios funcionam assim. Alta performance é fazer o básico muito bem feito e evoluir ao longo da jornada. Então, o primeiro pilar, velocidade. Quando vocês receberem um cliente, quando vocês estiverem interagindo com o cliente, sejam rápidos. Simples assim. E vocês terão 7 vezes mais probabilidade de venda. Aqui. O segundo pilar sobre intensidade é volume. E aí eu quero usar uma analogia aqui com vocês. Existem soldados de elite e existem soldados que iniciaram a carreira, que estão iniciando a carreira. Existem atiradores de elite. O cara, para se tornar um atirador de elite, ele tem uma longa jornada. Ele tem um período ali de muito treino, de muita prática, para ele chegar, cara, mirar uma vez, baua, e acertar o tiro. Quando nós desenvolvemos intencionalmente competências e habilidades, nós criamos essa característica. Alguns que estão aqui já me viram efetivamente atuando como corretor de imóveis. Depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Eu acredito em uma visita e uma venda. Eu acredito que cada cliente que eu visito pode virar negócio. Não só acredito, como faço. Então, o que eu estou dizendo aqui para vocês, que com o tempo eu pretendo intensificar o resultado de vocês. Com o tempo, a gente vai virar, todo mundo aqui vai se tornar um atirador de elite, cara. Vai cometer menos falhas, vai cometer menos erros na jornada, vai ter um aproveitamento de alta performance.
Mas para quem está ingressando agora no mercado imobiliário, é o seguinte: se eu ainda não estou tão preparado para dar um tiro e um acerto, metralha esse negócio. Sai distribuindo tiro. Quanto mais clientes vocês falarem, maior é a probabilidade de acertar. Porque vai cometer falha, não tem jeito, faz parte do processo de aprendizado. Então, o que eu tinha naquela época não era mesmo o nível de competência que eu tenho hoje. O que eu tinha era, cara, um volume intenso de contato. Então, cara, falava com todo mundo, falava várias vezes, eu persistia, eu não desistia dos clientes. Então, meu conselho, falem com muitas pessoas. Todo vendedor de qualquer segmento tem que saber prospectar. E não é só a geração de leads. Num outro momento a gente vai falar sobre a jornada da vendas, o processo de vendas. E aí a gente vai abordar os canais de venda e os formatos de prospecções, tá? Mas hoje o que eu quero falar com vocês, façam contatos com muitas pessoas, falem com muitos clientes. É probabilidade, é estatística. No início, é natural que eu tenha um aproveitamento em cada contato um pouco menor. Então saiam com muito volume, com muita intensidade na quantidade de pessoas. Falem com os amigos, falem com a família, todo mundo precisa saber o que vocês estão fazendo. Foquem em captação. Todo vendedor é um potencial comprador. De uma venda surgem mais negócios a partir dali. Então, intensidade no volume, na quantidade de pessoas com quem eu me comunico diariamente. Isso também vai mudar o jogo de vocês. Eu pegava lista fria, eu pegava clientes arquivados, eu pegava, naquela época era uma planilha de Excel, um calhamaço de folha assim, de clientes antigos que tinham entrado em contato. Cara, eu pegava aquela lista, eu não tinha uma carteira de clientes. Então eu pedia aquela lista de clientes que estavam arquivados no sistema e começava a ligar para todo mundo, começava a falar com muita gente. E aí, batata, eu conseguia sempre reativar. Isso a gente faz até hoje, tá? Então a gente sempre conseguia reativar um cliente ou outro. Então, se eu ainda não sou um sniper, eu preciso pegar o fuzil e sair metralhando. Eu vou dar a sorte de acertar esse tiro de alguma forma, tá? O último pilar tem a ver com essa intensidade no aspecto de energia, no aspecto de entusiasmo. Cara, tem gente que a gente olha e dá sono, cara. Tem gente que a gente olha e dá preguiça, a gente boceja olhando para a pessoa. Isso não faz parte de nenhum tipo de profissional de alta performance. Então, nós precisamos entregar energia no que estamos fazendo. Então, cara, vou atender um cliente, vou fazer um negócio, vou fazer uma visita. Precisamos ser intensos no aspecto do entusiasmo, no aspecto da energia que eu entrego para essas pessoas. E eu não estou falando de contar piada, eu não estou falando de ser o cara mais alegre do mundo, não é sobre isso. Entusiasmo é sobre uma boa energia. Ela não precisa vir carregada de diversão. Ela precisa ser carregada de energia. Então, meu conselho, não importa o que vocês estão passando, não importa o que vocês estão sentindo, não importa se brigaram em casa, nada disso importa. O cliente não precisa saber disso. Então, quando eu vou atender um cliente, eu vou chegar ali como se, cara, tivesse na melhor circunstância possível. Então, esse entusiasmo chama a atenção de pessoas. E as pessoas só querem fazer negócios com pessoas que chamam a atenção. Se não chama atenção, não faz muito sentido, tá? Então, é sobre isso. Poder da intensidade. Sejam rápidos, façam em escala, façam com muito volume e entreguem uma boa energia para as pessoas. Entreguem entusiasmo. Estou passando para vocês um conselho prático. Um conselho prático. A gente vai ter uma longa jornada de evolução, mas esse conselho prático vai fazer com que vocês performem já imediatamente. Não precisa ficar esperando nada, não.
Não precisa terminar o TCC do treinamento, não precisa fazer nada disso. É só ser intenso, ter uma mente boa, ter uma energia boa, acordar todo dia de manhã com a plena convicção do que vocês têm como pretensão e propósito. E dessa forma, vocês vão atingir um resultado expressivo com brevidade. Eu sei qual é a minha intenção com cada um de vocês. Eu tenho como propósito ser um agente de transformação de vidas. Assim como eu fui abençoado no mercado imobiliário, eu quero contribuir com vocês que estão de volta ou ingressando no mercado imobiliário a ter essa transformação, a entender o mercado imobiliário como uma carreira, como uma profissão maravilhosa e abençoada. A provocação foi meramente para mostrar que eu sei como fazer. A experiência do cliente, ela é fundamental. Então, ao longo da jornada, eu vou compartilhar tudo que eu tenho de melhor com vocês. Nós faremos aqui o melhor que a gente puder nas nossas atribuições, com as nossas responsabilidades. Cada um de vocês precisa se enxergar como alguém merecedor, como alguém digno, precisa ter a fome da conquista, precisa almejar o sucesso, precisa se ver como um empreendedor, como um empresário. A Angar é uma plataforma que vai oferecer tudo o que vocês precisam para que isso aconteça. Eu consigo ensinar qualquer coisa, eu só não consigo ensinar ninguém a ter fome. Isso eu não consigo. A ambição pode ser modelada. A ambição depende de modelagem e de ambiência. Então, se eu estou num ambiente com pessoas querendo crescer, é natural que aquilo vá movendo alguma coisa dentro de mim. Mas o que eu quero deixar claro aqui para vocês, que esses conselhos práticos vai fazer com que qualquer um, independente do perfil, performe. Pode não chegar logo de cara fazendo uma alta performance, mas a gente vai ajustando ao longo da jornada. E eu vou pegar toda essa bagagem. Gente, é mais de uma década no mercado. É mais de uma década como dono de imobiliária, que nunca saiu do salão de vendas. Então eu vou pegar toda essa bagagem, tudo que eu tenho de conhecimento, de perspectiva, de leitura do ser humano e vou transferir para vocês. Quem quiser ouvir e aplicar, porque também o conhecimento só ouvir e não colocar em prática, não funciona. Mas quem me ouvir, quem colocar em prática, vai vender. E é no mínimo uma venda por mês. É no mínimo uma venda por mês. Eu não consigo conceber corretor de imóveis que fica 2, 3, 4, 5 meses. Tem alguma coisa fora do contexto. Tem alguma coisa fora. Às vezes é um problema dentro de casa, às vezes é um problema, uma pressão psicológica. Às vezes não é no profissional. Mas às vezes é o método errado, é o produto errado, é o lugar errado. Então, quando a gente consegue reconhecer as habilidades que Deus nos deu, consegue resolver alguns conflitos internos, controle emocional é fundamental, e pratica esse tipo de coisa, cara, seja o mais rápido. Faça com velocidade, faça com volume, fale com muita gente e transmita uma boa energia. Mas todo mundo vai vender, todo mundo vai performar. Por quê? Porque faz parte do nosso propósito aqui, entregar para vocês tudo o que vocês precisam para que isso aconteça. E é um trabalho em equipe. Se vocês quiserem e tiverem fome, isso é questão de tempo, mas vai acontecer. Nosso modelo de negócios, acho que ficou claro para cada um, mas nós vamos no onboarding individual, a gente vai entrar muito no detalhe de como funciona tudo isso. Mas eu quero que vocês percebam que para nós é uma alegria quando temos a primeira, segunda, terceira venda de cada um de vocês. Então é mais do que um negócio, sabe? Eu acredito que nós tenhamos a capacidade de deixar um legado nesse mundo. Eu acredito que nós tenhamos a capacidade de crescer, sabe? Eu acredito que Deus me fez nascer no país certo, na hora certa, com a família perfeita, mesmo nas suas imperfeições. Nós vivemos no Brasil, onde nós temos a oportunidade de vir de uma família muito simples
e chegar a patamares altíssimos, e o mercado imobiliário proporciona isso. As maiores fortunas do planeta estão ligadas ao mercado imobiliário. Não importa qual o segmento do multimilionário, não importa se o cara é da indústria, se o cara é do comércio, não importa. A maior fortuna dele ele fez no mercado imobiliário. Então é o mercado imobiliário que proporciona uma transformação de vida como nenhum outro. Se orgulhem da profissão. Façam isso porque as pessoas vão enxergar vocês do jeito que vocês se enxergam. Eu tenho muito orgulho em ser corretor de imóveis. Eu tenho muito orgulho do prestígio que essa carreira me proporciona. Às vezes eu vou chamar vocês numas reuniões onde eu estou aqui conversando com o cliente. Eu vivo isso aqui na prática. Cara, eu não sou influencer de dancinha no TikTok. Eu sou corretor de imóveis e eu vendo imóvel. E eu sei como fazer isso. Então, tenham orgulho, vejam o mercado imobiliário como uma carreira digna. Reconheçam quem vocês são e as pessoas vão tratar vocês dessa forma. Então é só um conselho de início de jornada. Não é sobre desenvolvimento de competências, a gente precisa sim de tempo de maturação. Mas agora eu só queria entregar para vocês hoje aqui algo prático. Como não tem toda a bagagem do mundo, sejam velozes, sejam rápidos, sejam os primeiros a fazer contato com o cliente. Vai colocar vocês à frente de muita gente. Façam com volume, falem com muitos clientes. Vai colocar vocês à frente de muita gente. E façam tudo isso com entusiasmo. Façam tudo isso com energia. E a venda de vocês vai acontecer 1, 2, 3 semanas para frente. Então, a intenção, o fazer, a iniciativa e a disciplina vai levar vocês a um lugar onde muitas vezes a experiência não leva. Quero que vocês tenham a plena convicção de que nós estaremos plenamente à disposição de vocês. Mas o que eu quero deixar claríssimo aqui é que, cara, tudo que eu tenho de bagagem, tudo que eu tenho de melhor, eu vou entregar para vocês com muita energia. E tudo que nós temos de estrutura, que me serve como corretor de imóveis, está à disposição de cada um de vocês. Gente, qual a chance desse trem não dar certo? Fala para mim. Mas aqui, nenhum de vocês está sozinho. Então, é o compartilhar. É o compartilhar bagagem, estrutura, para que cada um de vocês se desenvolva, para que cada um de vocês prospere. E aí a pergunta final é a seguinte, né? Gente, se vocês prosperarem, se vocês vencerem, quem vence junto? Quem cresce junto? Quem prospera junto? Se vocês forem abençoados, quem vai ser abençoado indiretamente através da vida de vocês? Então definam claramente quais são os propósitos de vocês e só façam essas questões práticas que eu estou falando. As coisas vão acontecer. Dá para fazer uma venda por semana sim. Eu vou municiar vocês, eu vou entregar para vocês tudo que vocês precisam, não só de conhecimento, mas de estrutura também, para que vocês consigam chegar nesse mesmo patamar. Foi muito legal o bate-papo com vocês, né? Durou mais do que a gente imaginava aí, mas sejam muito bem-vindos, que Deus abençoe a jornada de vocês. Eu não tenho a mínima dúvida de que todos esses rostos que eu estou vendo hoje, nós um dia daremos risada desse início, comemorando, sabendo que nós mudamos as nossas vidas dentro do mercado imobiliário. Então a vitória de vocês é a minha vitória, a alegria de vocês é a minha alegria. Tá? E as dificuldades de vocês, cara, é uma briga que eu compro junto. As dificuldades de vocês é uma batalha que eu estarei ao lado de vocês. Tá? Então, gente, fiquem com Deus. Se tiverem qualquer dúvida, vai interagindo lá, vão nos cobrando mesmo. A gente está nesse momento de transição, mas, cara, vamos liberar o caminho quanto antes aí para vocês fazerem uma venda atrás da outra, tá? Um abraço, gente. Fica com Deus. Valeu, e até... Pessoal. Fiquem com Deus. Boa venda. Tchau, tchau. Valeu, obrigado. Até mais, pessoal. Valeu. Tchau. Valeu.
Deus abençoe a jornada de cada um deles. E você está aí ainda? Meu objetivo, meu propósito é transformar vidas. Meu propósito é ajudar pessoas a desenvolverem competências. O ecossistema Angar é uma estrutura muito diferente de como o mercado atua. Espero que tenha sido útil os conselhos. Corretor de imóveis, você que acabou de ingressar no mercado imobiliário, utilize o poder da intensidade. Seja rápido. Faça mais do que os outros. Faça com volume. E entregue entusiasmo. Entregue essa energia. Entregue uma energia boa, porque é disso que as pessoas precisam. E se faz sentido para você ter uma estrutura por trás te ajudando a modelar o seu talento, refinar tuas competências, entregar toda essa bagagem, né? É mais de uma década no mercado imobiliário. São mais de 15 anos entre mercado imobiliário e construção civil. Então, se estiver curioso para entender um pouco melhor como funciona o ecossistema Angar, vou deixar aí na descrição o meu e-mail. Na medida do possível, eu vou fazer contato pessoalmente com vocês. A gente marca para bater um papo por vídeo. Hoje em dia, essa tecnologia é incrível. Então, se você está no estado de São Paulo, a gente consegue te ajudar. Que Deus abençoe sua jornada, vai acompanhando os conteúdos que a gente vai compartilhar, a gente vai abrir a caixa preta. É uma reunião particular com uma equipe que está ingressando no mercado imobiliário agora, integrando ao nosso ecossistema. Então, é abrindo a caixa preta mesmo. A gente está abrindo na prática como atuamos. Então, se fizer sentido para você, vai acompanhando os conteúdos, manda um e-mail para mim e eu faço questão de conversar pessoalmente com você. Que Deus te abençoe e nos vemos lá em cima.